Primeira pergunta. Me explica como se eu tivesse 6 anos o que é endometriose. Endometriose é a maior doença na atualidade inflamatória, uma inflamação que ocorre no corpo da mulher. Onde? Em todo o corpo, especialmente na parte da pelvis. Normalmente os nossos anticorpos, que geram defesa contra nós mesmos, não nos atacam nem as nossas próprias células. Por algum motivo, esses nossos anticorpos são acordados e começam a atacar uma célula que, coitadinha, saiu do útero e foi para qualquer lugar, gerando uma inflamação, uma tempestade inflamatória muito, muito, muito louca. Fora do útero, porque o que devia estar dentro do útero saiu. Sim. Tá bom. Na camada interna do útero. A célula endometrial normalmente só é encontrada dentro do útero, na camada interna do útero. Esta célula endometrial, em qualquer lugar que não seja o útero, gerando um processo inflamatório exacerbado crônico, chama-se endometriose. Endometriose fora do útero. Qual é que é a diferença de endometriose e adenomiose? Essa mesma célula, por algum motivo, despertou o sistema imunológico da paciente e manda um monte de anticorpos para atacá-la. Funciona como se fosse uma doença autoimune. E aí o que acontece? Quando esse anticorpo está atuando num foco, num implante, numa célula que está fora do lugar, fora do útero, chama-se endometriose. No útero, porém, não na camada interna, chama-se adenomiose. Então, a adenomiose é a endometriose no útero. Próxima pergunta. Existe uma causa conhecida para endometriose? Não existe uma causa única conhecida. Existem algumas associações que a gente consegue ver. Ela incide mais, quer dizer, tem uma maior prevalência, uma maior incidência em pessoas que adotaram um estilo de vida, entre aspas, moderno. O que eu quero dizer com isso? Em cidades interioranas, onde o estilo de vida dos anos 2025 é muito semelhante ao estilo de vida comportamental, social dos anos de 1950, nessas cidades interioranas, na atualidade, a incidência ou a prevalência é menor. Do que na cidade grande? Do que na cidade grande. Agora, por quê? Modo de vida. Tipo, o que você come. Então, é uma doença diretamente relacionada com o estrogênio. Então, existe também já comprovação científica que a mulher que é mais exposta a estrogênio, a níveis ou bombas de estrogênio, tem maior prevalência e incidência de endometriose do que as que não são. De onde é que vem o estrogênio? Duas formas. Endógeno, aquele que é produzido pelo teu corpo, cujo principal órgão responsável por isso é a ovulação, o ovário. E o exógeno, que é o que vem pela boca. E aí vem uma outra situação. Todas as dietas hoje, especialmente das cidades grandes e das cidades que nós chamamos de desenvolvidas, elas são bombardeadas por produtos cujo principal órgão, ou o principal objetivo é lucro. Então tu pegas um ovo que vira um frangão rápido, porque a dieta... Tá cheio de hormônio. Não, é uma dieta mais estrogenizada para ganhar peso. Não quer dizer que o granjeiro ele vai lá e dê hormônio, não é isso. Ou que o pessoal que cria gado dê hormônio. Mas as rações elas têm um potencial para ganho de peso. E com isso existem produtos que fazem isso. Exemplo, por exemplo, a soja. A soja é muito estrogênica. É natural, mas é estrogênica. Então, entre outras coisas mais, as dietas são mais estrogenizadas, as dietas entre aspas, da sociedade moderna. Não pode comer nada. Pode. E tem trabalhos hoje andando, mostrando, por exemplo, que no interior, quem que come mais junk food? A pessoa que tem dinheiro. Na cidade grande, quem come mais junk food? A pessoa que não tem dinheiro. Olha que interessante. A mudança de incidência. Aqui, provavelmente, incidência em cidades grandes, isso está em estudo, vem a comprovar que as pessoas que tenham menos renda em cidade grande, em cidades mais desenvolvidas, tenham maior incidência e prevalência do que as pessoas que não têm. Interessante? Faz sentido. Faz sentido. Faz. E no interior, quer dizer, a pessoa que não tem mais dinheiro, que tem menos, são mais, a dieta é melhor.
Entre aspas. Mais natural. Mais tipo, natural, é menos, exatamente. como chama? Menos ultraprocessada. Exatamente. Então, aí começam-se a explicar algumas coisas. Mulher de modo de vida interiorano. Ela engravida rápido. Então, quando ela engravida, ela tem picos longos de hipoestrogenismo. Durante a gravidez e a amamentação, ela não ovula. Então, os níveis de estrogênio são baixos. Esta mesma mulher interiorana, no ciclo da vida, da idade reprodutiva, iria ovular, entre aspas, quem ovula menstrua, 100 vezes. A mulher moderna, se nada fizer, com o estilo de vida moderno, 400 vezes. Então, é como se tivesses um carro que foi feito para rodar 100 mil milhas ou quilômetros e agora roda 400 mil. Alguma coisa vai acontecer. Vai quebrar no meio do caminho. Não sei se é que se chama quebrar ou não, mas alguma coisa vai acontecer. Todo mundo que tem endometriose tem sintoma? Não, absolutamente não. Então, dependendo de onde esteja acometido e o tipo de doença, se ela é mais agressiva ou não, vai desencadear mais sintomas. A quantidade de doença não tem muito a ver com o grau de sintoma. Eu vou dar um exemplo típico. Se tu tivesse uma pequena espinha no teu olho, um cisco que mal consegue se ver, vai doer mais do que uma espinha na bochecha. Porque essa área tem muito nervo. Então, o sintoma da endometriose é diretamente relacionado aonde a doença estiver acometida. Mas, em geral, é a regra de 5 Ds. Primeiro D, dismenorreia. O que quer dizer dismenorreia? Dor ou desconforto no período menstrual, relacionado com o ciclo menstrual. O segundo D chama-se disquesia. Disquesia é vocação dificultosa, chata no período menstrual. Terceiro D chama-se dispaurenia de profundidade. Dor em atividade sexual, especialmente na penetração profunda. O quarto D é dificuldade em gestar. Veja bem que eu estou falando em dificuldade de gestar. Não estou falando de dificuldade em engravidar. Engravidar faz parte da gestação. Então, hoje também sabemos que mulheres que engravidem com endometriose vão ter um pré-natal muito mais complexo, associado a doença hipertensiva específica da gravidez, parto pré-termo, aumento do número de abortamentos, etc., do que a mulher sem endometriose. E o quinto D é qualquer sintoma que venha inicialmente cíclico, relacionado com a menstruação, e depois, quando se transforma uma doença mais avançada, pode até ser não cíclico, mas em qualquer outro lugar. Infecções urinárias, repetição, dor no ombro. No ombro? No ombro, em relação, igual, típico, né? Ele chama-se back shoulder pain, que é uma dor relacionada à endometriose do diafragma. Então, a doença endometriótica, essa célula que saiu do útero, ela cai na barriga e ela caminha na barriga no sentido horário, clockwise. Então, o lugar onde mais temos endometriose é na pelvis, 80%. 20% pode ser extrapélvico, fora da pelvis. E aí vai para onde? Vai no sentido horário. Pode ser aqui do lado direito, pegando o apêndice, pegando o ilho terminal, que é uma parte do intestino, diafragma direito, e assim vai. Pode ser em muitos lugares, então, na verdade não tem regra. Ela pode se disseminar tanto por via, quer dizer, toma carona no abdômen e vai, ou então cai pelo sangue, ou porque ela vai invadindo outros órgãos, por contiguidade, que chama. Ô pai, tem idade específica para desenvolver endometriose? Não tem uma idade, mas ela é mais prevalente, quer dizer, qual é que é a maioria das mulheres começam a procurar auxílio médico com que idade? Entre 30 e 40 anos. Mas será que está relacionado por querer engravidar, mais ou menos, Sim, nesse senhora. período? Está relacionado muito também com a cultura. A cultura, quanto mais as sociedades, elas são, entre aspas, muito machistas, ou então muito mulherísticas ou feministas, porque a mãe ensina para a filha que ter cólica, ter dor, ter tudo isso é normal. E, na verdade, o era no passado. Então, vamos pegar tudo começa, eventualmente, existem várias teorias porque que essa célula saiu do útero. Mas a principal delas, que não faz muito sentido, é a teoria de Samson, onde tem um monte de sangue que quer sair pelo útero. A saída do útero é fechada. O útero contrai muito para tentar jogar o sangue para fora, jogar o endométrio para fora. Aumenta a pressão no útero, parte e volta pela trompa e cai na barriga.
aumenta muito o refluxo menstrual. Tipo, em vez de, sei lá, ir pra baixo, Vai para baixo e volta esguicha pela pra cima. trompa. Se fosse só o endométrio, não é problema. É que quando ele contrai muito, desprende alguma célula que forma o endométrio. E esta célula, por algum motivo, ela vingou dentro da barriga da paciente. Ela não era para vingar. E aí vem um mecanismo epigenético. Tipo, ela começa a fazer o endométrio Fora do fora de onde era pra fazer. E aí o corpo fica bravo e ataca. Exatamente. Tá, entendi. Isso é a definição. Esse atacar é chamado de inflamação. Tá, entendi. Entendeu? Então, voltando à história. Então, se tu tens uma menina, ela tinha muita cólica lá no começo. Menstruou aos 12 anos, faltou à escola. 13 anos, falta à escola. E aí ela engravidou aos 14 anos. Eventualmente, ninguém nasce, ou é muito raro alguém logo de cara desenvolver um processo inflamatório tão grande que já destrua órgãos. Então, no começo, ela tem uma endometriose muito superficial. Aí ela engravida, e aí o que acontece? Ela tem um parto e o parto é normal. Então, o próprio parto normal já abre a porteira para auxiliar os próximos fluxos menstruais. Ela vai ter uma doença que é estrogênio, depende do estrogênio. Ela engravida aos 14, 15, 16 anos. O que acontece? Ela fica muito tempo sem atividade estrogênica. Então, se ela tiver um pouquinho de endometriose fora, Já resolveu. ela acaba, é um modo que a natureza acabou vendo. Mas, entretanto, o mundo mudou. Quantas meninas hoje engravidam aos 14, 15, 16? Não, porque a mulher não é uma parideira, ela foi feita para atender às suas necessidades e se posicionar. A gestação faz parte. Só que esqueceram de falar para o útero e para o ovário e os demais que ela deveria se preparar primeiro como mulher e como pessoa da sociedade antes de ser única e exclusivamente mãe. Quando no passado, no comportamento social, ela era mãe. Hoje demora, sei lá, 15 anos a mais do que Eu demorava acho que é num mais. mistério. Bem Não, sei mais. lá, com 15 agora engravida com 30, ou mais. Mais hoje. As mulheres que estudam hoje, que estão se posicionando em área de trabalho, é 35. Então, Por 20 quê? anos, 20 anos a mais. Essa é a história. Só que ninguém avisou o ovário e o a útero. natureza. Por isso que faz bloqueio? Bloqueio não funciona muito. Sempre perguntar, será que usar pílula, né, como anovulatório dá longevidade para mais? Eu uso uma pílula, eu não gasto tantos ovos porque estaria sendo um anovulatório. Não, isso não é verdade. O óvulo ele é velho a partir dos 30, Ele 35. envelhece mesmo usado ou não? Independente. Ai, que horror. Por que a endometriose pode causar tanta dor? Justamente por causa disso, porque a endometriose, quer dizer, essa inflamação em cima de um nervo, ela certamente ocasionará muito desconforto. Então, dói mais no lugar que ela tá e não a endometriose em si. Tipo, onde ela se instalou lá. É mais relacionado ao sintoma da endometriose, está mais relacionado aonde ela esteja cometendo. Em cima do intestino ou na parte posterior do útero, ela vai dar aqui sintomas. Sintomas de reto, sintomas de evacuação. Em cima da bexiga, ou na parte anterior da pelvis, vai dar sintomas urinários, cíclicos. Em cima de nervo que vai para a perna, ela vai parecer que todo mês a pessoa tem uma crise de ciático. Em cima do diafragma, todos os meses a paciente tem um back shoulder pain. Então, o sintoma depende muito do... depende muito de onde está. Agora, se confunde muito o sintoma da endometriose com o sintoma da adenomiose, que é o quê? É a endometriose do útero, ou seja, essa célula não está na camada interna, está no meio do músculo e inflama o útero. É um sintoma que eles confundem muito. E se confundem muito também com o sintoma que nós chamamos de obstrução de saída, ou seja, tem muito sangue para sair pela portinha e o útero contrai, que também dá cólica e dá dor. Então, são sintomas que têm que ser muito bem avaliados. E não está diretamente relacionado à gravidade da doença, o tanto de dor. Não tem muito a ver. O que nós vemos é que tem pacientes com pouca doença E muita dor. E muita dor. Veja bem, a doença, por definição, é aquela que traz transtorno para a paciente, que obriga a absenteísmo, obriga a falta à escola, obriga as suas não atividades sociais. Isso é grave, isso é muito grave. Então, a gravidade, se querem dizer de vida e morte, provavelmente não tem muita relação. Agora, tem muita relação com a dor. Então, E com a impossibilidade, sei lá,
as impossibilidades vai que causa na vida da pessoa. Sim, e é a Limitações, principal isso. causa de limitações de absenteísmo hoje no dia da mulher. Dentro das patologias que tem, ainda é colocada como a segunda, a primeira é mioma, em termos de idas para consultório nos Estados Unidos, mas a minha visão é a principal causa de dor e de procura de auxílio médico por causa de dor. Endometriose. Endometriose. Como é que faz o diagnóstico de endometriose? Principalmente pela história clínica. Então, assim, somente entenderá aquilo que vê e escuta aquele que sabe o que está procurando. Qual é o problema? Existe uma coisa cultural que a avó dizia para a neta, olha, depois que você casar e tiver filhos, melhora a tua dor. Isso era verdade no interior. Porque tinha parto normal, ficava aquilo que nós já explicamos, ficava muito tempo. Entretanto, essa verdade de lá não é uma verdade aqui. Então, existe uma coisa da cultura que o tempo melhoraria, teoricamente, os sintomas. Isso não é verdade. Então, voltando, as pessoas não sabem o que estão escutando. As pessoas não sabem o que estão lendo. Tanto o médico quanto os seus familiares próximos. Tudo já começa na família. Então, hoje, graças a Deus, as coisas estão mudando muito. Porque com a informação, e é o que nós estamos tentando fazer aqui, um passa para o outro escuta para o outro. Quem mais faz diagnóstico? A própria família. Eu canso de receber no consultório a mãe que traz a filha, porque a mãe já passou por isso. E já chega com o diagnóstico. A mãe fala, minha filha tem endometriose. E, estatisticamente, parentes em primeiro grau, 8 vezes mais chance. Mas, então, endometriose é genética ou hereditária? Não. Eu acho que não tem um componente. A gente não consegue comprovar. O genético é aquilo que já vem. Epigenético é o que é mudado. Então, se não tiver o fator ambiental para a transformação dessa chavinha, provavelmente não desenvolveria esses anticorpos. Mas não existe uma comprovação científica disso. O que sabemos é que famílias que têm, mãe que tenha, a irmã que tenha, a tua chance aumenta em perto 8 vezes. Agora, se tu fores deslocada para uma outra família, fosse criada em outro lugar, com outro modo de vida interiorano, talvez não fosse aberta a tua chavinha. Entendi. Tipo, sei lá, por exemplo, a minha mãe no interior não teve, a gente mudou para cidade grande, pode ser que eu tenha, porque as circunstâncias são outras. Isso, o fator desencadeante. Ai, que difícil. Tá bom. A gente, nós leigas, e a gente conhece, sei lá, nossas amigas, a gente tem a sensação de que tem muito mais gente com endometriose hoje. E aí a gente não sabe se é porque é mais fácil diagnosticar, porque as pessoas conversam mais sobre isso, ou se realmente tem mais gente. Eu gosto, é muito interessante, o ser humano é uma pessoa muito engraçada, né? Ou é isso ou isso. É isso e isso. São as duas coisas. O diagnóstico, hoje, logicamente, a hora que está se divulgando mais, as pessoas começam a entender melhor o que estão escutando e vendo, né? E, logicamente, frente ao que também a evidência mostra, é que as pessoas estão expostas a maior quantidade de fatores inflamatórios. A doença endometriótica, ela anda junto com outras doenças autoimunes. Pacientes que têm endometriose, ela tem maior incidência de tiroidites. Olha que interessante. A incidência de endometriose na população feminina em geral em idade reprodutiva, 10 a 15%, é o que a literatura diz. Vamos pegar agora essa população que tem tireoidite de Hashimoto, que é uma doença. Então, a paciente vai ao consultório do endocrinologista e está com uma tireoidite Hashimoto. Essa paciente, ela tem potencial para ter, se ele não fizer a pergunta certa, ele é médico, ele não é só endócrino. Ele só olha para a tireoide. Mas se ele não perguntar a pergunta certa, olha, tem dismenorreia, dispareunia, disquesia, vai passar batida, vai passar da doença. E justifica perguntar, porque a incidência ela é entre 20% e 25%. 1 em 4 das mulheres que têm tireoidite provavelmente têm endometriose. Olha que interessante. Se ela for uma reumatologista, outra doença qualquer, lúpus, né? Artrite reumatoide e outras doenças reumatológicas, chegava até 60%. Então veja bem, a peça teatral de inflamação, no meu modo de ver, não está aqui embaixo, ela está aqui em cima. Que na ginecologia tem essa hiperreação, na reumatologia é outra e assim vai. Mas não tem comprovação ainda, mas todas elas têm uma maior prevalência e incidência com doenças autoimunes em si. Então a gente está mais inflamado.
Não tem dúvida. Quais os principais impactos da endometriose na fertilidade? Porque você falou que as pessoas Sim, com endometriose engravidam. Algumas engravidam. Mas é possível engravidar com É possível, endometriose. sim. E como é possível gestar. Mas a endometriose está intimamente ligada A à infertilidade. infertilidade. Sim. Então, a taxa de gravidez por ciclo, ela varia, sei lá, 18, 20% por ciclo. Na mulher com endometriose, existem trabalhos, olha, uns sim, outros não. Mas todos eles acabam concordando que existe algum grau de dificuldade em termos de gestação. Isso pode decair até 50%, 60%. Então, a taxa, na hora que tu vês, por exemplo, então tu tens uma paciente que tem 20%, ela cai para 10%, 8% por ciclo. É muito baixo. Essa seria o impacto para conseguir. E agora, e as que conseguirem engravidar? Elas poderão ter problemas no curso da gestação. Que é muito mais problema do que uma gravidez. Não tem mensurado, Sem por exemplo, qualquer mulher que engravide, a média, ela vai, em cada 10, 2, provavelmente não vão para frente, a taxa de abortamento. Precoce, né? Logo de cara. Então, isso pode ter a ver com endometriose. Sim, a natureza, existem outras causas. Mas, dentro das causas existentes, a endometriose entrou agora. Tá? E no curso da gravidez, trabalho de parto prematuro, né? Diabetes, hipertensão e outras coisas mais. Então, esse curso ele tem impacto direto. Então, endometriose, o que no passado se falava, olha, engravida que sara, isso não é verdade. Hoje está comprovado. Hoje precisa não, né? Tem que se pesar. Não, tem que se discutir com a paciente. Então, pacientes com endometriose que vão direto para a reprodução humana, esquece a endometriose, eu vou fazer fertilização. Se ela tiver uma endometriose grave, Então, mas ela vai continuar com endometriose. ela vai continuar. E a gravidez dela talvez seja mais problemática. Então, o ideal é tratar da endometriose antes. Sim. E aí depois. Na sequência, sempre, porque existe um problema com a idade da mulher. Tá? Então, são mulheres cuja idade, a qualidade do óvulo está caindo, certo? Ela está despencando. Então, eu tenho uma paciente que ela já esteja com uma reserva baixa, a primeira coisa que eu tenho que assegurar é o que é? Reserva ovariana. Depois que cuidar de assegurar a reserva ovariana, numa base de prioridades, a segunda coisa que vem é tratar a doença. E terceiro, caso não consiga engravidar de forma natural, devolver vai para a reprodução assistida para... Pode colher óvulo com endometriose? Pode. Não tem problema. Desde que não seja um endometrioma que impeça, né? Mas a grande maioria das vezes existem técnicas para isso. A pergunta que se faz hoje, o óvulo colhido da mulher com endometriose é de igual qualidade ou a pior qualidade do que o óvulo colhido da mulher sem endometriose? A literatura, na maioria das vezes, também é muito debatido, acredita que seja a mesma coisa. Eu, pessoalmente, eu acho que a qualidade da mulher sem, pela lógica, ela é melhor. Mas a evidência médica ainda não consegue comprovar isso. Mas funciona, enfim, para reprodução, se você... Funciona, sim. Funciona sim. Mas a endometriose está ligada, de alguma forma, à baixa reserva ovariana? Tá sim, porque é um processo inflamatório. 50% dos implantes de endometriose, a mulher que tem endometriose, 50% delas vão ter endometriose no ovário. Só por isso, só já começa uma destruição do ovário. Tá bom, entendi. As que são operadas, às vezes são, dependendo da técnica que se utilize, acaba destruindo. Quer dizer, o ovário, ele já está machucado e vem aí uma técnica cirúrgica, eventualmente, por N motivos, acaba destruindo o resto que tem. Às vezes é melhor ficar com a doença do que eventualmente tirar. Então, essa é a próxima pergunta. A cirurgia de endometriose pode ajudar na fertilidade? E sim ou não? E quais os riscos? A cirurgia de endometriose pode não. Ela ajuda na fertilidade e tem muito trabalho mostrando isso. Pacientes bem tratadas e que estejam numa boa oportunidade, a taxa de gravidez cumulativa em um ano, ela bate entre 40% e 50%. Qualquer programa de reprodução assistida, por ciclo é 40% a 50%. Então existe um empate técnico. Tá bem? Problemas que nós temos agora, as complicações inerentes à reprodução assistida e inerentes à técnica cirúrgica,
a cirurgia ela tem maior impacto em termos de complicações. Complicações da fertilização e de arte, de reprodução, são acidentes. Às vezes, podes ter abscessos no ovário, tu podes ter hemorragias internas, podes ter complicações da própria invasão de ser um procedimento invasivo. Mas é o mesmo risco de qualquer cirurgia. Tipo, Sim. Já agora, a cirurgia para tratamento da endometriose, dependendo do que esteja sendo tratado, se tem intestino, não tem, se tem bexiga, não tem, se tem ovário, não tem, se tem nervo, não tem, se tem diafragma, não, aumenta a complexidade e o risco. e para as pessoas que engravidam com endometriose, O pré-natal Tem tem que ser riscos. diferente. e aí como é que faz? Nós temos técnicas de monitorar, eventualmente, suprir ou não o hormônio, e são técnicas que se utilizam no curso que qualquer obstetra acaba entendendo. E quais são os principais riscos? Para mulheres que engravidem com Endometriose. abortamento é o primeiro, trabalho de parto prematuro, diabetes, hipertensão do curso da gravidez. E aí vai monitorando isso de perto para ver se Sim. não... Sim. Tá. Quais as opções de tratamento para endometriose? Então, basicamente, tudo depende do que se queira fazer. Logicamente, tratar é alívio de sintomas. Existe uma corrente que acredita que tratar seja erradicar a doença. Eu divido o tratamento em duas modalidades, basicamente. Evitar de novo. Então, e segundo, tirar o que está mal. E o bom tratamento é aquele que jamais o remédio pode ser pior do que a doença. Esse é um preceito médico, né? Então, quando a gente olha, a hora que nós estamos falando de tratamento, a grande maioria, todos eles vão ter um tratamento clínico. Tratamento clínico, ele visa prevenir, ou seja, orientar quadros hipoestrogênicos no modo de vida da pessoa, alertá-la sobre isso. Modo de vida piora muito. O estresse, as agressões, piora a endometriose. Então, a paciente tem que ter uma mudança comportamental. O paciente tem que ter uma mudança de dieta hipoestrogênica. Agora, se ela está num curso inflamatório, além de hipoestrogênica, ela tem que ter uma dieta hipoinflamatória para diminuir a Então, inflamação. tem Isso nós estamos coisas fazendo. que você pode fazer para... Muito. E tem que evitar, então, o hipoestrogenismo exógeno, que é tudo isso, e o endógeno, que é o relacionado com a ovulação. As pessoas falam em menstruação. Veja que eu estou falando em ovulação. Quem ovula, menstrua. Nem sempre quem não menstrua, não ovula. São coisas diferentes. Então, se tu tens um implante de um DIU medicamentoso no teu útero, tu estás evitando a menstruação. Tu continuas ovulando. Então, precisa entender o que é que nós queremos. Se é tratar a adenomiose só, ou se nós queremos tratar a endometriose em si. Mas, e aí, então, não necessariamente o tratamento é cirúrgico? A minoria das vezes o tratamento é cirúrgico. Então, quantos milhões de mulheres nós temos no Brasil que têm uma endometriose? Então, hoje, mulheres em idade reprodutiva no Brasil, pela primeira vez, o número de mulheres passou o número de homens. A idade reprodutiva, eu não tenho esse agora um número bem, mas ele deve ser perto de 50 a 60 milhões, talvez. Nós temos que 10 a 15% vão ter endometriose. Então, vamos colocar que nós tenhamos hoje, numa conta, 107 milhões de mulheres total, das quais nós temos em idade reprodutiva 50 a 60 milhões. Entre 10 a 15% dessas vão ter endometriose. Entre 5 a 8 milhões de mulheres com endometriose, das quais 30% vão ter uma forma de endometriose, uma forma grave, que é chamada endometriose infiltrativa. Vai dar mais ou menos algo em torno de uns 3 a 4 milhões de mulheres. É muita gente. Para seres... O grande problema é que essas mulheres são tratadas e o evento cirúrgico, quando se indica, é um evento cirúrgico, a maioria das vezes, incompleto. 50% delas vão ser reoperadas, trioperadas, 4 vezes operadas, por mau mapeamento pré-operatório, por falta de entender onde está a doença, por não estar no melhor ambiente e, eventualmente, também por ser impossível tratá-la. Mas o número é de 30%, de 30 a 50%
de persistência da doença. Então, não necessariamente quando você opera, cura. A maioria das vezes não tem cura a doença. Então a pessoa tem que aprender a adotar medidas para quê? Para evitar a taxa de recorrência. Então, de novo, é uma doença crônica. Quando você está operando, você está tratando uma complicação. Tu tens que adotar medidas para que a doença não volte. E aí, o que a pessoa pode fazer além da parte médica? O que a pessoa pode fazer para... Dieta, Exercício? exercícios, dieta, modo de vida. Tipo, como modo de vida é o quê? Beber, fumar drogas? Menos, ao contrário. Né? Tem que ser uma pessoa mais saudável. Mais saudável. Comer direito, fazer exercício. Dormir bem, para as defesas ficarem melhores, não reagirem tão loucamente. Ser menos exposta a situações inflamatórias. De qualquer situação. É fácil. Lógico que é fácil. Ah, é? O que tem de novidades médicas em relação a diagnóstico e tratamento? Hoje existem muitos painéis em termos de tentativa para tratamento da endometriose. Todos eles vão caminhar para diminuir o processo inflamatório. Essa é a minha visão. Eu vejo que tem pesquisas hoje, inclusive, usando vacinas BCG. Olha que coisa de doido. Não está em protocolo de investigação. Vacinar para diminuir a tua resposta imunitária. Isso são coisas que vêm vindo. Em diagnósticos, existem hoje pessoas fazendo... Então, existe uma coisa que chama eletrocardiograma, que dá uma onda. Então, chama-se um eletro de barriga, gastrograma. Como se, quer dizer, as ondas peristálticas, quando tem algum processo inflamatório, daria um padrão para alerta. Diferente de uma pessoa que não de uma pessoa que não tenha tanta inflamação. Olha que coisa interessante. Fato é, assim, a minha visão é muito clara. O melhor diagnóstico é ouvir a pessoa, entender o que está ouvindo. Só isso já mata metade da charada. Metade não, 80%. É difícil ver uma paciente com endometriose que não tenha tido nenhum tipo de sintoma prévio. Quais os principais impactos da endometriose no bem-estar emocional e psicológico da paciente? Isso não precisa de uma pergunta com uma resposta mais óbvia e fácil. Ninguém aguenta ficar doente todos os meses. Ninguém aguenta ser passada para trás numa competição, porque todos os meses, em determinado período, vai estar perdendo porque está inflamada. Então, isso gera uma autoestima muito baixa, gera no mercado de trabalho uma desigualdade em termos de competição que é jamais vista. De novo, é muito grande isso. Saiu agora, estava vendo um trabalho, pacientes que estejam hoje com endometriose tratadas relacionadas à infertilidade, entre 10% a 15% vão se separar. Com ou sem filhos. Olha que interessante. Porque machucou tanto que são feridas que se abrem e que não se fecham. Fica de saco cheio também. Ninguém é feliz com dor. É isso aí. E a última pergunta. Que tipo de apoio multidisciplinar pode ajudar no manejo da doença? Tipo nutricionista, psiquiatra, fisioterapia? Eu acho que assim, a psiquiatra não sei, porque eu não acho que seja uma patologia de ordem psiquiátrica. Certamente a terapia, eu não tenho dúvida, para entender que não é a última, não é a única e não é uma vítima, faz parte. Então, se eu não tiver uma perna, não vou ficar chorando o dia inteiro porque não tenho a perna. Deus não me deu a perna, eu vou aprender a andar sem a perna. Hoje a natureza mostra isso. Então, existe a vitimização, que é uma coisa que é muito má, né? Então, a terapia talvez ajude nesse sentido, né? Procurar entender a doença para diminuir a sua inflamação. Como ele diz, que ninguém nasce com endometriose, é uma doença que ela é alimentada por estrogênio. Estrogênio é exógeno e endógeno. O exógeno, a pessoa tem que aprender a lidar com isso. De igual forma, o diabético não pode comer carboidrato, a pessoa que tenha muita endometriose tem uma propensão, tem que ser reeducada a diminuir a quantidade de produtos estrogênicos inflamatórios. Então, o nutricionista pode ajudar muito também. Muito, não tenho ideia. Eu acho que a nutricionista é um dos pilares do tratamento. Mas a própria pessoa, hoje, com a informação que tem, ela mesma acaba vendo. Mas é muito importante ter uma orientação profissional, né? Tem que ter um bom auxílio do ginecologista para entender o que poderia fazer para diminuir a estrogenização endógena
e com isso diminuir a quantidade de probabilidade de ovulações e as complicações inerentes a tal. Esse é o tripé que acaba tendo, né? E ter um modo de vida. Essa é a história. Mas a pessoa que mais vai ajudar a paciente com endometriose é ela mesma.